Esses dias eu estava estudando algumas possibilidades diferentes de ferragem para um projeto específico para uma cliente, especificamente sobre dobradiças. E eu percebi que a gente fala muito sobre as dobradiças mais comuns. Inclusive aqui no canal tem um vídeo muito bom do querido e saudoso Daniel Estopa. Se vocês não conhecem, eu vou colocar o card aqui, sobre os tipos mais comuns de dobradiças, que é a reta, a curva e a super curva. Mas existem tantas opções no mercado que hoje eu resolvi falar para vocês algumas das dobradiças que a gente usa aqui na oficina para alguns projetos em específico, justamente porque elas foram pensadas e produzidas para que você tivesse mais versatilidade aí na hora de fazer os seus projetos, principalmente pensando em economia de espaço. Então, o vídeo de hoje é sobre alguns tipos de dobradiças que não são tão comuns. E se você não me conhece, eu sou a Letícia Saba e você está no Estopa Lab. A primeira que eu queria falar com vocês é essa aqui, que é uma dobradiça invisível. Essa aqui é uma dobradiça que suporta até 70, 76 quilos, ela é da Refine. Ela é muito bonita, tem um acabamento muito bonito e esse tipo de dobradiça é muito usado para portas de passagem. Mas se você aplicar ela corretamente, existem algumas variações que suportam menos peso para o mobiliário fino. Tem um criador de conteúdo aqui no YouTube, que é o Michael Alm, eu gosto muito dos trabalhos que ele faz, que ele usa bastante esse tipo de dobradiça para o mobiliário deles, especificamente nesse vídeo aqui, que eu vou cortar e colocar um pedacinho para vocês, mas também vou colocar o card do vídeo dele, caso vocês queiram assistir. Existem algumas variações dessas dobradiças invisíveis, existem umas muito pequenininhas que são usadas para caixa de joias, por exemplo, mas para o mobiliário fino tem a versão cilíndrica dela e tem também a versão parecida com essa, só que um pouco menor. O único ponto de atenção desse tipo de dobradiça invisível é que ele exige que a chapa tenha pelo menos uns 2 centímetros. 2 centímetros, 2,5 centímetros. Pelo menos a maior parte delas exige isso para que você consiga fazer o encaixe interno dela. Mas é uma excelente opção para você, se você quiser pesquisar o tipo de dobradiça invisível, tem algumas douradas, umas prateadas menores, que ficam muito bonitas e super chiques assim no mobiliário fino. Uma outra dobradiça que eu queria chamar a atenção para vocês é a dobradiça basculante. A gente faz muitos projetos, imagino que vocês também façam, de portas basculantes. E você pode usar uma dobradiça simples caneco para fazer essas portas. E existem também opções de basculantes muito tecnológicos aí no mercado. Existem diversas opções que são mais caras. Mas essa dobradiça especificamente, essa basculante, você consegue instalar nas laterais da sua porta e fica com um acabamento mais bonito e específico, né, para aquele tipo de porta que você está fazendo. E se você combinar o uso dessa dobradiça basculante com um pistão, o acabamento fica ótimo e a usabilidade principalmente também, porque você consegue ter uma leveza maior na abertura e no fechamento com o uso do pistão. E as dobradiças mais comuns têm uma angulação fechada de 90 graus e a abertura entre 95 até 110, 115 graus. Mas existem muitas vezes que você precisa aproveitar o espaço dentro da casa do seu cliente, um móvel de canto, enfim, e você precisa de aberturas diferentes. Então eu queria falar um pouquinho sobre as dobradiças que têm ângulos diferentes de abertura e de fechamento, porque pode ser uma solução aí para o seu projeto. Essa aqui é uma dobradiça super curva que tem o fechamento com ângulo de 90 graus. Mas e se seu cliente te pediu para fazer um projeto que é um armário de canto, que ele quer economizar aquele espaço do canto e você precisa de um fechamento menor do que 90 graus? Você encontra dobradiças de menos 25, menos 45 graus, justamente para que você possa falar para o seu cliente que é possível você fazer uma porta com angulação fechada, com uma angulação mais baixa e aproveitar aquele canto ali. E eu tô mostrando aí pra vocês essas opções de dobradiças com ângulos negativos, que é um ponto super positivo quando você mostra pro seu cliente que essa opção existe. E economia de espaço é tudo que o seu cliente quer. E a abertura, pessoal, dessas dobradiças de ângulo negativo é de mais ou menos 95 graus, então fica muito bacana no projeto. E assim como a gente tem as dobradiças com ângulo negativo, a gente tem também a dobradiça de 45 graus positivos, que geralmente são para aqueles cantos mortos do projeto.
E essa de 45 graus positivo tem uma abertura de mais ou menos 110 graus. Então você consegue instalar num canto morto e também vai ser uma outra opção de economia de espaço para o seu cliente. E eu tenho aqui também a dobradiça de 90 graus. Você usa para portas que vão bater por dentro e ela é muito legal para você usar em portas perto da parede, porque ela evita que você bata a porta na parede quando você fizer a abertura. Ela tem uma abertura de 90 a 95 graus e o mais legal dela é que você dispensa o uso do montante interno do móvel. E se porventura você está fazendo um projeto em que o cliente te pede para deixar todo o espaço interno com o vão livre, você pode usar as dobradiças de 165 a 270 graus. Elas são normalmente usadas em escritórios, porque você consegue fazer toda a abertura, deixar o vão livre e ela é usada para você colocar os suportes para puxar pastas dentro de armários de escritório. Mas a usabilidade dela pode ser muito além de escritórios, porque você faz toda a abertura do vão e eventualmente o seu cliente precisa guardar coisas ali, colocar gavetas ali dentro, que realmente pouco espaço, esses 2, 3, 4 centímetros que você ganha faz toda a diferença no dia a dia. E nessa linha de maior abertura, essa de 165 graus que eu te falei, o pessoal chama de Robocop, de gafanhoto, então também é uma dobradiça que é muito usada, mas não tanto quanto a reta, a curva e a super curva. A intenção aqui era mostrar para vocês que além das dobradiças caneco mais comuns, existem várias outras, caneco, invisíveis e com aberturas diferentes, com angulações negativas, com angulações positivas, que pode mudar a funcionalidade do seu móvel, pode mudar o processo construtivo, dependendo do que você quer fazer e do que o cliente te pediu. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você conhecia todos esses tipos de dobradiça, se você usa elas, se existe algum outro tipo de dobradiça que você usa bastante e que eu não comentei aqui. Escreve pra mim nos comentários e eu vou aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, que isso é a forma que você pode dar apoio pra gente, dar essa força pra gente. Preciso te dizer que na descrição desse vídeo tem um cupom do Estopalab para você usar lá no e-commerce da Gemad e todas essas dobradiças e muitos outros produtos você encontra lá. Então, até a próxima, muito obrigada, um grande abraço!